Você já se perguntou por que pessoas claramente despreparadas, rasas ou até irresponsáveis acabam ficando ricas? Porque o tolo sobe enquanto o sábio continua estagnado? A resposta é brutal. E Maquiavel já sabia disso há séculos. A verdade é que o mundo não recompensa necessariamente quem é inteligente. Ele recompensa quem tem coragem, quem se movimenta, quem joga o jogo com ousadia. E muitas vezes, o tolo não está preso às dúvidas, à necessidade de aprovação ou à moral sufocante que paralisa os inteligentes. Ele age, ele ousa, ele arrisca, e é justamente isso que atrai o dinheiro. Enquanto muitos pensam demais, duvidam demais, esperam demais, o tolo já está fechando negócio, vendendo sua ideia, criando movimento, errando rápido e acertando grande. O problema não está na inteligência, está no excesso de consciência que paralisa. Está na arrogância intelectual de achar que o mundo é justo e que o mérito virá por si só. Maquiavel foi claro: os que vencem são sempre julgados com honra, ainda que o meio tenha sido desprezível. Você pode continuar esperando que o reconhecimento venha por ser correto, ou pode entender como o jogo realmente funciona. E neste vídeo, eu vou te mostrar o que Maquiavel sabia e que ninguém está te dizendo. Porque se você não entender por que os tolos estão ficando ricos, talvez o tolo da história seja você. A riqueza não segue a inteligência, segue a ação. A maior armadilha dos inteligentes é a paralisia pelo pensamento. Eles pensam demais, analisam demais, planejam demais, e no meio disso tudo, agem de menos. Enquanto isso, o que Maquiavel chamava de o astuto sem virtude está jogando o jogo do poder com as regras do mundo real, não com as regras da moral ou da justiça. Ele não está se perguntando se é ético, se os outros vão aprovar, se vai dar certo. Ele simplesmente age. O tolo rico não é necessariamente burro, ele é desinibido, ele é livre, livre do medo de errar, livre da dependência da opinião alheia, livre da ilusão de que o sistema premia o mais capaz. E é justamente por isso que ele cria resultado. O homem que Maquiavel descrevia como eficaz entendia que o sucesso não tem relação com mérito puro. Tem relação com tempo, oportunidade e disposição de usar as armas certas, mesmo que não sejam nobres. Enquanto o sábio está refletindo sobre ética e consequências, o tolo está ganhando território. E o dinheiro vai para quem ocupa espaço. No jogo da vida real, não vence quem pensa mais. Vence quem se coloca mais vezes no campo, mesmo sem estar pronto. Você está esperando o quê? A permissão de quem? A validação de qual professor invisível? A pergunta não é por que o tolo está vencendo, é porque o sábio está assistindo calado. O sistema recompensa a imagem, não a essência. Vivemos em um mundo que premia aparência de competência, não necessariamente competência real. Maquiavel já dizia: os homens julgam mais pelos olhos do que pelas mãos. Em outras palavras, eles preferem acreditar no que veem do que no que é, de fato, feito. É por isso que pessoas que dominam o jogo da autopromoção, mesmo com pouco conteúdo, conseguem escalar posições e multiplicar patrimônio. Elas entendem que, no jogo do poder e da riqueza, parecer vale tanto quanto ser. O tolo moderno, então, foca na visibilidade, no posicionamento, no marketing pessoal. Ele é agressivo, ousado e, principalmente, não tem medo de parecer ridículo, porque sabe que o ridículo de hoje pode ser o milionário de amanhã. Enquanto isso, o inteligente, preocupado com julgamentos, recua, e o dinheiro vai embora com o vento da indecisão. Quer ver um exemplo prático? Quantos gênios escondidos você conhece que vivem no anonimato,
cheios de ideias brilhantes, mas falidos? E quantos influenciadores vazios, sem profundidade, estão acumulando fortunas? A verdade cruel é essa. No capitalismo, percepção é valor. E se você não domina a forma como é percebido, será engolido por quem domina. Maquiavel não estava falando só de política. Ele estava falando da alma humana, da necessidade de criar impacto para gerar movimento. Quem espera ser reconhecido pelo conteúdo invisível morre no esquecimento. Quem projeta poder, atrai poder. A pergunta que fica é: você está construindo patrimônio ou esperando reconhecimento? O tolo age, o sábio espera e perde. Maquiavel observou que os homens que vencem na vida não são necessariamente os mais justos, nem os mais éticos, mas os que agem com velocidade e ousadia diante das oportunidades. E aqui entra a lição mais dura. A hesitação é o cemitério da fortuna. A maioria das pessoas inteligentes pensa demais. Elas questionam, analisam, projetam cenários. O problema? Enquanto pensam, o tolo já fez. Ele já testou, já errou, já corrigiu. E por isso, já lucrou. Vivemos em uma realidade onde o sucesso pertence a quem executa, não a quem sonha. Maquiavel chamaria isso de virtude. A força ativa, a capacidade de moldar o destino com coragem e ação, mesmo diante da incerteza. A sorte favorece os audazes. Essa frase é milenar, mas muitos ainda vivem como se o sucesso fosse questão de merecimento moral. Não é. É questão de movimento, de ação intencional, de colocar o nome no jogo antes de se sentir pronto. E isso explica por que tanta gente sem preparo fica rica. Porque elas jogam o jogo real, não o ideal. Elas aprendem fazendo, criam enquanto erram, crescem enquanto tropeçam. E no final, ganham. Enquanto isso, o homem lúcido espera o momento perfeito, que nunca chega. Espera o curso ideal, o mentor certo, a aprovação da família. E quando finalmente sente que está pronto, o mercado mudou, o bonde passou e o espaço foi ocupado. O dinheiro não espera quem reflete demais. Ele corre para quem se atira. A pergunta agora é: você quer entender tudo ou conquistar tudo? A sociedade ensinou que ser inteligente é sinônimo de sucesso, mas Maquiavel e a realidade mostram o contrário. Inteligência demais sem ação é paralisia disfarçada de virtude. Veja bem, quem pensa demais quer prever tudo, e quem quer prever tudo evita riscos. Só que riqueza vem de risco, não do risco burro, mas do risco calculado, vivido, executado. O tolo não se sabota tentando ser perfeito. Ele simplifica, age e aprende no campo de batalha. Você quer ser admirado por sua lógica ou respeitado por seus resultados? A verdade é que muitos tolos ficaram ricos porque não estavam presos à necessidade de parecer inteligentes. Eles vendem coisas simples, criam ideias óbvias, entregam o básico com consistência. Enquanto isso, o gênio cria um projeto complexo que ninguém entende, nem compra. O mundo recompensa quem resolve problemas, não quem explica problemas. E muitos homens brilhantes estão quebrados porque confundiram complexidade com valor. Maquiavel via isso claramente. Quem age com estratégia simples vence o mundo que se complica demais. E esse é o segredo por trás de muitos milionários improváveis. Eles não foram treinados para vencer no papel, mas venceram no mundo real. Eles foram direto ao ponto e ganharam. O dinheiro. Ama quem suporta o julgamento. Se tem uma coisa que Maquiavel entendia como ninguém, era o jogo da imagem. Ele sabia que quem teme o julgamento alheio está condenado a viver de migalhas emocionais e financeiras. E é por isso que muitos dos tolos que ficam ricos compartilham uma característica brutal.
Eles não estão nem aí para a aprovação dos outros. Eles suportam o rótulo de ridículos. Aguentam serem chamados de ignorantes, gananciosos, simplórios, mas seguem fazendo. Enquanto os inteligentes ponderam e esperam a hora certa, o tolo já lançou, já errou, já vendeu, já testou, já lucrou. É justamente a coragem de parecer tolo que permite a esses homens fazerem o que os sábios não têm coragem de tentar. A maioria está travada tentando manter uma reputação, mas reputação não enche a geladeira. E mais, o medo da crítica é o imposto invisível que os pobres pagam para continuarem aceitos por um grupo que não tem resultado. Maquiavel diria: não importa o que pensam de você, se os seus atos te levaram ao poder. Hoje, traduzindo, não importa se zombam de você, se no fim do mês sua conta cresce enquanto os críticos seguem no mesmo lugar. Quem suporta o julgamento dos fracos conquista a liberdade dos fortes. A riqueza é um instinto de ação, não um dom intelectual. Uma das ideias que Maquiavel compartilha em sua obra e que ressoa poderosamente no jogo do dinheiro é o conceito de que a ação é mais poderosa do que a reflexão excessiva. E isso, meu amigo, é exatamente o que diferencia os ricos dos que vivem na mediocridade. Não se trata de inteligência ou de quanto alguém sabe, mas de quanto alguém executa. A maioria das pessoas subestima o poder da ação. Elas ficam engessadas pela dúvida e pelo medo. Elas acreditam que precisam ter tudo sob controle antes de dar o primeiro passo. Em vez de fazer, elas ficam no ciclo mental da análise, procurando mais e mais informações. Isso as mantém paralisadas. Já os tolos, que Maquiavel falava, esses mesmos que ficam ricos, sabem que tudo o que é necessário é dar o primeiro passo. Eles não se perdem no detalhe. Eles não ficam discutindo se a ação é 100% perfeita. Eles agem e corrigem o curso ao longo do caminho, enquanto os outros continuam debatendo no ponto de partida. Parece simples, mas não é. O medo da falha, o desejo de fazer tudo certo, a necessidade de aprovação, tudo isso são âncoras que mantêm as pessoas aprisionadas. A verdadeira riqueza está em agir rápido, errar rápido e corrigir rápido. Não há riqueza sem ação, não há liberdade sem risco. Cada vez que você hesita, você perde uma oportunidade. Cada vez que você deixa de agir por medo de errar, alguém está nesse exato momento, tomando a frente no jogo. E o pior, a ideia de que preciso saber tudo antes de agir é uma crença limitante. Maquiavel já sabia disso. Quem só pensa e nunca age está criando um ciclo vicioso de paralisia. Eles têm conhecimento, mas não conseguem traduzir isso em poder, em dinheiro, em resultado. E enquanto estão parados na teoria, o tolo que faz, que age, está ganhando terreno. A inteligência na prática é medida pela quantidade de vezes que você se arrisca e faz. O conhecimento teórico vai ficar na gaveta, enquanto a execução vai formar sua fortuna. Esses tolos, que são incrivelmente simples, compreendem algo essencial. A riqueza é construída, não no pensamento, mas na ação. Quando você age, você começa a aprender na prática o que a teoria jamais ensinaria. Você enfrenta obstáculos, aprende a se adaptar, faz parcerias, faz negócios. E mesmo que falhe, você cresce de forma mais acelerada do que qualquer um que ficou apenas esperando as condições ideais. E é por isso que muitos que parecem tolos aos olhos de outros acabam ficando ricos. Eles não estão esperando uma bênção divina do destino ou um momento mágico para começar. Eles começam agora, com o que têm, e vão aprendendo a cada passo dado. E é essa atitude que, no final, os coloca em uma posição de poder financeiro.
O verdadeiro instinto da riqueza não está em quão bem você pode pensar sobre o dinheiro, mas em como você age diante das oportunidades, como reage ao fracasso e como se adapta às mudanças. O dom não é intelectual. O dom é de agir com coragem. E Maquiavel sabia disso. Ele sabia que o dinheiro nunca vai chegar a quem tem medo de errar, a quem está esperando o momento perfeito. A atitude de dominação e como fazer a fortuna crescer. Maquiavel dizia que os homens esquecem mais facilmente a morte do pai do que a perda da herança. Isso revela um instinto brutal da natureza humana. O dinheiro comanda emoções, lealdades e até a moralidade. Se você não entende isso, você está condenado a ser dominado por quem entendeu. E aqui está a verdade nua e crua. O dinheiro vai sempre fluir para quem tem atitude de dominação, não de submissão. E essa dominação não é física, nem agressiva. É psicológica, estratégica, energética. É a postura de quem não pede permissão para vencer. É de quem entra em qualquer sala e não se diminui. É a consciência de que o mundo respeita quem assume controle. Você conhece alguém que parece sempre dar certo? Que fecha negócios mesmo sem ter o melhor produto? Que cresce rápido, mesmo sem ser o mais qualificado? Essas pessoas não necessariamente são mais capazes, mas elas carregam a linguagem invisível da autoconfiança, da autoridade e da certeza interior. E isso cria um campo magnético. Isso atrai dinheiro, aliados e oportunidades. A fortuna não cresce onde há hesitação. A fortuna é como um animal selvagem. Ela sente cheiro de medo. Se você se comporta como quem espera autorização, você será ignorado. Se você age como quem já decidiu que vai prosperar, mesmo quando ainda não tem tudo, o mundo responde. Maquiavel compreendia o jogo do poder. Ele sabia que para se manter em cima, é preciso dominar 3 territórios ao mesmo tempo: a mente, o ambiente e as conexões. Mente. Todo milionário começou mudando seu modelo mental. Ele começou a pensar em multiplicação, não em sobrevivência. Começou a pensar em ativos, não em salários. Começou a agir como autoridade, mesmo quando ninguém o via assim ainda. Ambiente. O pobre emocional vive cercado de quem reforça sua mediocridade. O rico estratégico se insere onde as ideias circulam, onde os negócios são falados como naturalidade. Ele muda de ambiente porque entende que ambiente pobre suga visão de futuro. Conexões. A riqueza cresce com alavancagem. Você não fica rico apenas com esforço. Você fica rico com inteligência de rede. Quem você conhece, com quem você se associa, quem te respeita. Os tolos ricos são muitas vezes mestres em criar alianças, mesmo sem formação, mesmo sem estudo. E você está cercado de quem te puxa para cima ou de quem reclama da vida? A atitude de dominação exige que você pare de pedir permissão para ganhar dinheiro, que você pare de se explicar, que você pare de buscar aprovação antes de fazer o que sabe que tem que fazer. O dinheiro não gosta de quem hesita. O dinheiro gosta de quem manda. E mandar aqui significa comandar sua própria jornada. Significa criar regras, não apenas seguir. Significa agir como protagonista, não como figurante da própria vida. Enquanto o mundo está cheio de gênios que morrem pobres porque ficaram esperando reconhecimento, o tolo, que foi ousado o bastante para agir, está acumulando patrimônio, influência e liberdade. No final, o jogo é de presença, e presença é poder. Se esse vídeo te incomodou, parabéns. É porque você ainda tem salvação. A maioria vai ignorar e continuar culpando o sistema, o governo ou a sorte. Mas você não. Você está aqui porque sabe que alguma coisa precisa mudar. Então, comenta aqui embaixo. O jogo virou na minha mente. Isso é mais que uma frase. É um compromisso.
E se você quer continuar acessando verdades que não são ditas nas escolas, nem nas igrejas, nem nas universidades, então se inscreve agora no canal e ativa o sino. Aqui é onde você aprende o que os ricos já sabem e os pobres nem imaginam. E lembre-se, não é sobre sorte, é sobre jogo mental.